O éster é uma função orgânica carbonilada, apresenta uma C com dupla O. Então, C com dupla O, oxigênio entre átomos de carbono, éster o que ele é. Nós sabemos que aí os ésteres são classificados como flavorizantes, apresentam cheiro e sabor e são muito utilizados na indústria alimentícia, por exemplo. O acetato de etila tem aroma de laranja, né? O butanoato de etila lembra o cheiro de abacaxi e o muito clássico aí que a gente sente, o acetato de etila, por ter cheiro de esmalte. A reação que produz os ésteres é chamada de reação de esterificação ou esterificação de Fischer, que envolve um ácido carboxílico mais álcool em presença de um ácido, geralmente o ácido que catalisa aqui é o ácido sulfúrico concentrado, que gera como produto éster mais água, né? Pegando um exemplo aqui, o ácido acético vai reagir com o etanol. Já coloquei aqui em destaque as partes que vão interagir entre si. O grupo OH se junta com o hidrogênio, então o OH que veio do ácido carboxílico se junta aqui ao hidrogênio que veio do álcool para a formação da molécula de água lá no produto. E o restante aqui se conecta para a formação do éster. Então nós temos a formação do acetato de etila mais água, né? Perceba que aqui nós temos uma reação que é um equilíbrio químico. E se nós formos retirando, né, continuamente a água que vai sendo formada, o equilíbrio químico tende a se deslocar para repor aquilo que está faltando. Então vai sempre se deslocar aqui para a direita, aumentando o rendimento de produção do éster, né? Então cuidado lá, se for fazer uma reação, uma questão dissertativa, o grupo OH se junta com o hidrogênio, o OH do ácido com o hidrogênio do álcool, né? Legal. Olha essa questão do Enem de 2012. Ele diz que a própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém aí mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso aqui do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada aqui a seguir. O ácido carboxílico e o álcool, capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação, são respectivamente. Bom, como a gente viu aqui, uma C com dupla oxigênio entre carbonos, ele é um éster, né? E é importante a gente sempre notar que até chegar aqui o carbono da carbonila, nós temos a parte que é derivada do ácido carboxílico. E à direita da carbonila, toda ela que é derivada do álcool. Então, se nós pegarmos o anel benzênico, o anel aromático aqui, juntamente com a carbonila, C com dupla O, só falta um grupo OH, para ele voltar a ser um ácido carboxílico. E aqui da parte da direita, ó, vou começar lendo da direita para a esquerda, nós temos um CH3, CH2 e um OH. Essa parte, na verdade, ela veio do álcool. Então ficou um oxigênio, só faltou um hidrogênio para formar uma hidroxila de um álcool, né? Estamos falando aqui do etanol, ou álcool etílico, e aqui nós temos o ácido benzoico. Ácido benzoico e etanol, nós temos a alternativa letra A. Então, sempre que olhar para um éster, toma cuidado lá e atenção, a gente vê C com dupla O, né? Essa parte da C com dupla O para a esquerda é toda ela derivada do ácido carboxílico e toda a parte aqui do oxigênio para a direita é derivada do álcool. Beleza? Fica mais fácil identificar assim. Bom, os lipídios também são conhecidos como glicerídeos, triglicéridos ou triacilgliceróis. E o que eles são? Triésteres de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Quão longa? Aí acima, geralmente, de 12 átomos de carbono. Então, mais de 12 aí, átomos de carbono já é conhecido como ácido graxo. E o glicerol, que é um triálcool. O mais importante é a gente lembrar que todos os lipídios aqui, eles são triésteres, que ele tem o grupo funcional éster. Lembra lá, lipídios, que são óleos ou gorduras, são aí funcionalizados e são ésteres, né? Se a gente pegar aqui a reação, ó, nós temos este álcool, que é o nosso glicerol, também conhecido como glicerina ou propano, 3 átomos de carbono com ligações simples, 1,2,3 triol. E está reagindo aqui com este ácido graxo. Perceba que a cadeia carbônica dele é bem longa, tem 17 átomos de carbono. E note que é uma cadeia saturada, uma vez que nós temos aqui a quantidade de hidrogênios é o dobro mais 1. Então, semelhante aí às dos alcanos, né? CnH2n mais alguma coisa, eu já sei que está saturado.
Então, mais um aqui já indica que é uma cadeia saturada, né? Bom, o grupo OH do ácido carboxílico vai interagir aqui com o hidrogênio do álcool, forma o éster e forma água. Esse composto aqui, ele é um triéster, ó, tem 3 grupos aqui éster, então ele é um triéster do glicerol. E ele pode ser então classificado como sendo um lipídio e dependendo aí quem deu origem para ele em relação ao ácido graxo, ele pode ser um óleo ou pode ser uma gordura, né? Note que aqui eu grafei lipídio com E, tanto faz, lipidio como lipideo, tá? Quando os ácidos graxos são majoritariamente insaturados, quando tem a presença de uma ou mais duplas ligações, nós vamos ter um composto que é líquido sob condições ambientes, então é chamado de óleo. E por outro lado, se a cadeia carbônica aqui for majoritariamente saturada, como é o caso aqui, né, ó, todo mundo saturado, nós temos um composto que é sólido sob condições ambientes, então ele é uma gordura, beleza? Mas o mais importante é lembrar que os lipídios, eles são aí triésteres, porque eu sei, se são triésteres, eu sei como eles são formados, através do processo de esterificação, e também sei as outras reações possíveis que os ésteres podem sofrer, né? Legal. Hidrólise de éster, falando do éster e quais reações, nós temos aí a reação de hidrólise. Primeiro caso, a hidrólise ácida de éster, né? Éster mais água, então se é uma hidrólise é o éster reagindo com água, em presença de ácido, gerando aqui, né, o catalisador, ácido carboxílico mais álcool. Então peguei como exemplo acetato de etila em presença de água e meio ácido, nós vamos separar pela carga. Ó, o oxigênio aqui em azul ele é muito eletronegativo, mais eletronegativo do que o carbono aqui da carbonila. Então aí já sei as cargas. E a água, na química orgânica, a gente geralmente separa em HOH para ficar mais fácil. OH menos, H+. Descobrir as cargas, separa aqui nas cargas, positivo de um vai com o negativo do outro, né? Então o OH- entra aqui no carbono que ficou positivo, hidrogênio mais entra aqui no oxigênio menos. Então nós temos o ácido acético e o etanol. Aquela questão do Enem, nós poderíamos ter resolvido através aí do entendimento de que, né, processo aí de esterificação pode voltar num aí processo conhecido como hidrólise. Então nós poderíamos ter hidrolisado aquele éster lá da própolis para a formação e descoberta aí de quem era o ácido e o álcool que deram origem àquele composto. Mas aí era só separar, né? Ficava mais fácil. Tudo bem? Bom, essa hidrólise ácida. A hidrólise aí também pode acontecer em meio básico, hidrólise básica ou alcalina de éster. Então, éster mais uma base em presença de água, na verdade é uma solução aquosa de uma base, gera sal do ácido carboxílico mais álcool. Essa, na verdade, é uma reação que a gente pode classificar como sendo uma reação global. Por quê? O que vai acontecer é duas etapas, ou são duas etapas. O éster reage com a água, processo aqui de hidrólise, como a gente viu, ele vai gerar como produto o ácido carboxílico mais o álcool correspondente aí a esse éster, né? Aí, como nós temos uma base no meio do caminho, a gente sabe que ácidos, né, reagem muito bem com base. Então, ácido carboxílico mais base, e sabemos que ácido mais base dá como produto sal, né? Sal mais aguinha aqui, certo? Então, se nós aí somarmos essas duas etapas aqui do processo de hidrólise alcalina, ó, a água cancela com a água, nós vamos formar aqui como produto. Ah, o éster cancela também, aliás, o ácido cancela com ácido, nós temos o éster, né? Mais aqui a base, que vai gerar como produto o sal do ácido carboxílico correspondente, ó, né, pela neutralização, mais o álcool. Então, este processo aqui é uma simplificação ou a reação global dessas duas etapas. Peguei um exemplo aqui para ficar fácil, acetato de etila com hidróxido de sódio. A gente vai ter oxigênio menos, cadeia carbônica agora, mais Na mais OH menos, certo? Aí positivo de um vai com o negativo do outro. Formamos aqui o acetato de sódio, que é aí um composto iônico, então ele é um sal, lembrando que aqui a ligação é do tipo iônica, e o etanol. Então essa é a hidrólise básico, a hidrólise alcalina do nosso éster. E ele é importante, né? Esse processo é importante porque através dele se faz sabão, reação de saponificação. Produção de sabão é aí uma hidrólise básica de óleos e gorduras. Ah, Igor, mas óleo e gordura agora eu sei o que é, né? Eles são lipídios. Pô, verdade, né? Então, fazer aí uma reação com lipídios, que são triésteres, com base, você consegue a formação de sabões, beleza? Lembrando que sabão, para ser um sabão, nós temos que ter uma cadeia carbônica muito longa com uma parte aí
muito, mas muito carregada. Então essa região aqui é apolar e tem que ser longa, e essa região aqui é bastante polar e tem que ser muito polar. Muito polar em que sentido? O máximo de polaridade possível, ou seja, tem de ser iônica. Legal. Se a gente pegar aqui o nosso éster, que dava lá, é o triéster aqui que a gente tinha, e em presença de uma base, nós vamos ter oxigênio menos, porque é muito eletronegativo, cadeia carbônica com carga a mais. Na mais, OH menos, certo? Então nós vamos juntar positivo de um com negativo do outro, nós vamos formar aí o nosso glicerol ou glicerina e o sabão, que é um sal de ácido graxo, beleza? Sabão aqui, a gente pode lembrar que os sabões são salbões. Entendeu? Salbão, porque é um sal de ácido graxo, beleza? Qual a diferença de um sabão e um sabonete? A diferença na reação? Nenhuma, mas entre o sabão e o sabonete a gente tem a presença ou a ausência do glicerol, da glicerina, né? No sabonete a glicerina fica porque ele consegue realizar uma porrada de ligações de hidrogênio com moléculas de água, hidratando nossa pele. No sabão não, ele é retirado, a gente não precisa do glicerol ou da glicerina. Tudo bem? Legal, né? Então, cuidado lá e atençãozinho. Ó, essa cadeia aqui é uma cadeia carbônica saturada. Perceba que a quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro mais 1 em relação à quantidade de carbonos. Nos alcanos, que é saturado, né? Nós temos CNH2N, deixa eu pegar aqui de novo, CNH2N mais 2. Então, se tiver CNH2N mais alguma coisa, a gente já sabe que é uma cadeia saturada. Se for CNH2N ou CNH2N menos alguma coisa, é insaturado, tá bom? Transesterificação ou alcoólise. Nessa reação, nós temos aqui a formação de um éster através de um outro éster. É uma transesterificação. Um éster se transforma no outro éster. Ela é conhecida como alcoólise também porque a lise, a quebra, ocorre na presença de um álcool. Se é uma hidrólise de éster, é a água quem quebra. Na transesterificação, é o álcool quem vai quebrar. Genericamente, a gente pode falar éster 1 mais álcool 1 reage em presença de um ácido, gerando um éster diferente em um álcool diferente do primeiro. A reação ela pode ser tanto catalisada em meio ácido, como também pode ser catalisada em meio básico. A diferença é, na catálise básica nós temos uma reação direta e na catálise ácida nós temos um equilíbrio químico. Peguei aqui como exemplo o acetato de metila na presença do propanol, aí nós vamos ter oxigênio menos, cadeia carbônica mais, OH aqui menos, então toda essa parte aqui OH menos, cadeia carbônica mais. Aí quebra entre as cargas. Positivo de um vai lá com o negativo do outro, positivo de um vem aqui com o negativo do outro, né? Então nós temos a formação aqui do acetato de propanoíla e também aqui a formação do nosso metanol, não etanol. Eita, tô ficando doido. Então tem a presença aqui do metanol, beleza? O mais importante do processo de transesterificação ou alcoólise é que ele produz o biodiesel. Então aqui se a gente pegar óleo ou gordura, né, reagir com geralmente ou é etanol, como é o caso aqui, ou metanol, nós temos a formação do biodiesel, né? Olha lá, oxigênio menos, tá aqui, cadeia carbônica mais, né? E aqui a mesma coisa, OH menos, cadeia carbônica mais. Positivo de um vai com o negativo do outro. Então nós temos aqui a formação do glicerol ou glicerina e o biodiesel. A gente pode falar que o biodiesel, então, ele é o produto do processo de transesterificação. É uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos, como é o caso aqui, formados através da reação de transesterificação. Muito bom. Olha essa questão da Unicamp de 2014. Recentemente encontrou-se um verdadeiro fatberg, um iceberg de gordura com cerca de 15 toneladas nas tubulações aí de esgoto de uma região de Londres. Esse fatberg, resultado do descarte inadequado de gorduras e óleos usados em frituras, poderia ser reaproveitado na produção de. Na letra A ele fala sabão por hidrólise meio salino. Bom, mas sabão a gente sabe que é uma hidrólise alcalina de óleos e gorduras. Então esquece, letra A tá falsa. Na letra B ele fala biodiesel por transesterificação em meio básico. Bom, verdade, óleos e gorduras podem ser transesterificados em meio básico. Deixa aí por enquanto. Na letra C, ele fala aí sabão, né, por transesterificação em meio salino. Não, sabão se faz por saponificação ou hidrólise alcalina. Né? Esquece. Na letra D, ele fala biodiesel por hidrólise em meio básico. Não, hidrólise em meio básico se faz sabão. Então ficamos mesmo aqui com a alternativa letra B de biodiesel. Beleza?
Muito bem. Então, essa foi a revisão da reação de esterificação e das reações que podem ocorrer com os ésteres. Na próxima aula de revisão, a gente fala sobre as oxidações na química orgânica. Eu te espero. Até mais.